Olá, eu sou Patrícia Narciso, sou CEO da Evodux, uma empresa de inteligência estratégica da saúde. E nesse vídeo hoje aqui eu quero compartilhar com você como o desperdício é uma prática absolutamente normal na saúde e que afeta as margens tanto de hospitais quanto de operadoras. Todo mundo reclama que o setor saúde, as margens estão comprimidas, o setor saúde tem muita dificuldade, mas eu digo uma coisa para vocês: o desperdício e a falta de organização leva à corrosão das margens. Muitas vezes existe desperdício tanto na ociosidade quanto em processos e principalmente na falta de conhecimento de qual é a real margem tanto de hospitais, clínicas e operadoras. A minha tese para 2026 é a seguinte: aqueles gestores que não tiverem consciência de quanto tem de desperdício nas suas operações certamente viverão um ano com muita dificuldade. Hoje não dá mais para ser resiliente com perdas, aumentos de estoque, processos ruins. Cada vez mais a margem do setor saúde se torna extremamente reduzida pela inflação médica e principalmente por modelos de remuneração que acabam comprimindo essas margens. E você que está aí me escutando hoje, tenha certeza, aquilo que é invisível certamente vai aparecer no seu caixa no ano de 2026. Não existe mais uma operação em que a gente possa ter um excesso de estoque, uma padronização indevida. É preciso olhar com lupa todos, absolutamente todos os custos. Não dá para a gente ter 2 meses de estoque num hospital, não dá para a gente ter dinheiro parado na prateleira, não dá para ter uma equipe ociosa, não dá para ter leito ocioso, não dá para ter perdas de processo e tempo. Não existe mais espaço dentro do mercado de saúde para esse tipo de problema. E a grande parte das pessoas ainda não está totalmente alinhada com isso. Grande parte das operadoras, elas também não conhecem os seus custos, elas têm dificuldade, elas trabalham com o macro. Prestadores, então, nem se fala, né? O prestador, ele recebe uma planilha ou ele olha no sistema e fala: nossa, está ruim. Mas ele não sabe. Se eu perguntar hoje para 10 donos de hospital qual é o custo hora do centro cirúrgico dele, para 10 donos de hospital qual é o custo do leito dele vazio, ele não sabe. Primeiro, porque não tem metodologia. Segundo, que ele não percebe isso como custo. Já está na conta. Mas o custo é algo que tem que ser sabido mais do que o faturamento. Uma dica que eu dou para os meus clientes aqui na Evodux é o seguinte: tenha mais obstinação pelo seu custo do que pela sua receita. Todos ficam muito embriagados de vamos aumentar a receita, fazem uma comemoração quando aumentam 30%, 40% da sua receita. Mas deveriam fazer o contrário. Deveriam abrir um champanhe quando acontece de reduzir 10% do seu custo. Porque redução de custo é dinheiro na veia. Aumento de receita muitas vezes traz com ele também um aumento de custo. E é o paradoxo: quanto mais às vezes aumentamos a receita, menos margem temos. E isso acontece sempre. E em 2026, você que está aí me escutando tem esse dever de casa. E eu vou te contar como é a era desses custos invisíveis. Você já imaginou a quantidade de relatórios que você tem na sua empresa de saúde? Estoque, faturamento, recebimento, tudo isso daí para ser acompanhado todos os dias. E muitas das vezes esses relatórios eles não são visíveis, você não consegue identificar ali uma oportunidade de reduzir o custo. Porque são relatórios imensos em que você não tem integração desses dados para transformar isso numa tomada de decisão. E o custo disso é o seguinte: a gente aceita protocolo que dá prejuízo, a gente aceita rede prestadora que dá prejuízo e não consegue identificar. A falta de conhecimento é um dos motivos mais dramáticos da área da saúde. Por quê? Porque quanto mais você sabe, menos decisões erradas você toma.
E quanto menos você sabe, mais decisões equivocadas você toma. Então, um BI, um sistema, eles não conseguem revelar exatamente quais são as suas margens. É preciso o que a gente chama aqui na Evodux de uma análise integrada. São vários relatórios para que você possa fazer essa análise. Relatório de custo-hora, relatório que você vai entender qual é o custo da sua operação, relatório que você vai integrar custos, né, relacionados a sistemas e relacionados a estoque. Então, você precisa dar publicidade e mapear aquele custo invisível. Pessoas são um custo invisível maior dos serviços de saúde. Ociosidade das pessoas, excesso de equipe. Porque na quarta-feira, no centro cirúrgico, é uma loucura. A gente tem um colaborador que trabalha todos os dias, mas fica ocioso 3/4 do tempo. Mas ele é contratado para atender uma demanda de um dia, que é uma demanda muito grande. Então, é preciso o gestor hoje olhar firmemente para a questão da estrutura de custo. Todo mundo bate palmas quando a gente aumenta a receita. Mas hoje, o que vai determinar a sobrevivência das empresas, e podemos ver isso em diversas empresas listadas na Bolsa, que performam mal. E que, na verdade, isso é só a ponta do iceberg. Quantas e quantas empresas performam mal porque não têm uma boa gestão de custos? Talvez historicamente, porque o mercado de saúde sempre foi um mercado onde as margens eram razoáveis, talvez porque a metodologia e os gestores da saúde não tenham coragem de mudar, talvez porque realmente as pessoas não saibam. E é aí que nós, da Evodux, entramos. E vemos isso todos os dias em todos os nossos clientes. Clientes pequenos, clientes grandes, operadoras com volumes bilionários, o desconhecimento da capacidade de transformar esses dados que ele já tem numa redução de custo. Então, um bom BI, ele só serve se ele tem uma informação e essa informação é transformada numa ação estratégica. Sem ação, a gente não tem resultado. O que mais eu vejo são pessoas querendo resultados, mantendo as mesmas ações. E isso realmente não é algo que o mercado de saúde tem a habilidade de fazer hoje em dia. Porque os desperdícios silenciosos que ocorrem em toda a cadeia, eles são refletidos lá no DRE. Quando o gestor, o dono, o executivo olha e repara que a sua margem diminuiu. Mas diminuiu por quê? Diminuiu porque não se sabe exatamente qual é toda a sua cadeia. Olha, aqui na Evodux fizemos um estudo nos últimos 2 anos com 23 hospitais que nós atendemos. E vou lhe dizer que tem o top 3 dos problemas. Primeiro problema, falta padronização. Protocolo, nem falo, né? Mas falta padronização. Padronização do que compra, padronização de como é que atende. Falta padronização. Acaba que cada um faz do seu jeito, o médico gosta dessa maneira, o outro gosta da outra. Então, aonde tem falta padronização, você não consegue controlar custo. Então, item número 1, falta padronização. Item número 2, a gente, por falta de padronização, vai comprando remédio, vai comprando algumas coisas que vão ficando encalhadas no estoque. Estoque é igual a dinheiro parado, é um ativo. E esse ativo ele precisa ser contabilizado. Então, ele drena dinheiro da margem, tá? E outra coisa são essas compras ineficientes. Quem compra muito, quem compra errado, quem compra por falta de padronização, carrega um custo muito grande. E desses 23 hospitais que nós avaliamos, todos tinham o mesmo problema. Além, claro, de ociosidade que não era mapeada. E nós, através do nosso trabalho de inteligência estratégica, conseguimos reduzir, em média, 25% desses custos. Qual o milagre? Nenhum. Simplesmente análise e desenho de novas estratégias.
E é isso que eu falo o tempo todo. O gestor de uma empresa de saúde, ele precisa estar disponível para fazer a mudança. Se ele não tem disponibilidade para a mudança, ele vai continuar colhendo os mesmos resultados. Existia um hospital em São Paulo, em que atuamos, que tinha exatamente 3 meses de estoque. Estoque de um hospital representava mais ou menos 40% do custo dele. Por que ele fazia isso? Porque tinha medo, achava que comprava mais barato, estocava e se protegia da inflação. Mas isso estava impactando no capital de giro da empresa dele. Uma empresa que demora 120 dias para receber de uma operadora acaba financiando. Ou seja, ele tinha empréstimos bancários com o estoque cheio. É essa análise que a gente leva e é essa análise que você que está aí precisa fazer. Essa transformação da sua gestão olhando todos os seus fluxos financeiros. A padronização, ela é a parte número 1 de todo o processo. E a importância de você conhecer o seu custo para você aceitar modelos de remuneração que as operadoras acabam solicitando ou impondo. Grande parte das operadoras, elas impõem ainda alguns modelos como o fee-for-service, o pacote. O fee-for-service até que é razoável, né? Você pode vender a sua unidade, é o que eu chamo de atacarejo da saúde. Mas existe um movimento muito grande de criar pacotes para tratamento e para cirurgia por conta das operadoras de saúde. E muitas das vezes esses pacotes não cobrem o custo assistencial de um hospital ou de uma clínica. Mas por que não cobrem? Porque a operadora trabalha por média e ela pega e tira um pedaço, né, que ela considera que é muito excessivo, e você que está de um hospital aí, que é de uma clínica, simplesmente aceita porque você não conhece o custo. Na hora que a gente vai fazer a análise de pacote, raramente, muito raramente, a gente encontra algum pacote que é vantajoso para o hospital ou para uma clínica. Mas por quê? Porque simplesmente as pessoas aceitam um pacote como forma de manter a operadora, mas no fundo, acabam financiando a operadora. Ou tentando, de alguma forma, utilizar mais de fee-for-service para poder garantir algum tipo de retorno. Então, certamente, isso não é uma prática que vai ter sustentabilidade, nem para você e nem para a operadora. E hoje eu trago aqui o seguinte, a Evodux, ela cria um modelo inteligente. A partir do momento em que você conhece o seu custo, você pode, sim, levar uma visão diferente para a operadora. O modelo de remuneração ele tem que ser viável para os dois lados, tanto para a operadora quanto para o prestador. E essa performance toda ela tem que ser mapeada. Pacote é um excelente modelo de remuneração, porém o prestador tem que ter uma operação muito protocolada, uma padronização de insumo muito boa e uma entrega muito bem feita, ou senão toma prejuízo. Para a operadora, o pacote é uma excelente oportunidade dela ter uma previsão de custo, mas posso dizer para você com toda tranquilidade, mais de 70% dos pacotes que acontecem hoje, cirúrgicos e clínicos, geram prejuízo para o prestador. E não é porque a operadora é malvada, é porque a operadora, além de conhecer, ela também te coloca um preço muito abaixo do mercado e você não consegue nem saber se aquele pacote ele é rentável ou não, porque não conhece seu custo hora, não tem padronização, não tem protocolo e ele simplesmente acontece. E aí o que é o paradoxo, muitas vezes vocês têm um aumento muito grande de receita e uma diminuição muito grande da margem de lucro. E é isso que nós trazemos aqui para você. É preciso conhecimento disso para que vocês sobrevivam a um cenário diferenciado, principalmente em 2026. E o que muda realmente em 2026? Por que eu falo tanto? Porque 2026 é um caderno, né, que vai ser escrito ainda por todos nós do mercado de saúde. 2026 promete a reforma tributária. Isso vai afetar toda a cadeia. Toda a cadeia. Os impostos vão aumentar e sim, na área de saúde seremos, né, penalizados com o aumento de impostos. E provavelmente não vamos conseguir repassar esse custo de aumento de impostos para a operadora nenhuma, né, ou para o cliente final. Então, 2026 é um ano em que
Se tudo deu errado antes, ele tende a potencializar o problema. Então, é preciso ter muito conhecimento de redução de custo para sobreviver à reforma tributária. E isso, na verdade, pouca gente está falando, pouca gente está dando luz a isso ainda. Tudo vai ficar mais caro. O insumo, o remédio, tudo, o aluguel, tudo. E as margens, elas vão ser cada vez mais comprimidas. Margens essas que hoje já não são suficientes para manter o negócio de saúde. Sabido aí que grandes grupos começaram a não fazer mais investimento em tecnologia porque não tem caixa. Caixa é rei, guardem isso, caixa é rei. Se você não tem caixa, você não tem nada. E para fazer gerar caixa, você precisa uma continha básica, né? Gastar menos do que recebe. E a pergunta é, como fazer caixa? Essa é a pergunta. Só se você dominar os seus custos que você vai conseguir fazer caixa. E muitas vezes é uma virada de chave que a maior parte dos prestadores ainda não está atento, não sabe, tem dificuldade, as práticas de gestão são antigas. E eu falo isso porque a operadora acha que fazer caixa é simplesmente, muitas vezes, limitar o teto de acesso, limitar o teto de faturamento do prestador. Isso não é fazer caixa. Isso é uma estratégia contábil e financeira. A sustentabilidade do setor saúde, ela vai passar por todos esses cenários. E você que está me assistindo aí, precisa entender o seguinte: para fazer caixa em 2026, é preciso que você tenha conhecimento de custo. Eu digo para vocês o seguinte, 2026 será um ano que não vai ser um ano quem faz mais volume terá mais resultado. 2026 vai ser um ano que você que está aí terá que se preparar para que você tenha talvez o mesmo volume e tenha que criar um resultado diferente. O impacto da reforma fiscal, o impacto do split payment, tudo isso vai afetar o seu caixa. E se você não tiver uma ação muito grande de custo assistencial, de conhecer o seu custo, o seu negócio vai estar em perigo. Nós somos a Evodux, a empresa que traz para o mercado a inteligência estratégica da saúde. E estamos aqui para te apoiar. Até o próximo vídeo.